Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que é, ao mesmo tempo, complexa e fascinante. A ideia aqui é desvendar a peça Nico e Eu, do Dionísio Neto, uma obra que é pura poesia e um tanto assombrosa. E olha só, a peça já começa com um soco no estômago. Logo de cara, uma das personagens centrais, o Johnny Souls, solta essa frase. É uma confissão assim super crua, chocante, que já joga a gente direto nesse universo de dor e, claro, de obsessão. No fundo, essa é a história de um fã completamente obcecado, de um ícone já exausto de ser um ícone, e daquele momento, um único momento silencioso numa rua que selou o destino dos dois. A peça inteira se passa nesse lugar meio etéreo, sabe? Entre o que é real, o que é memória e o que é pura fantasia. E é exatamente isso que vamos explorar. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo, o gatilho da história toda, é um momento. Um único momento. Pensa numa cena, uma esquina em São Paulo. De um lado, um jovem fã, o Johnny Souls. Do outro, a musicista, a figura enigmática que era a Nico. Um encontro por acaso, totalmente silencioso, mas que muda tudo. E aí que tá. Para Johnny, aquele simples cruzar de olhares não foi só um momento qualquer. Foi uma verdadeira epifania, sabe? Uma coisa que virou a chave na vida dele. É um evento que ele congela na memória, para ficar revivendo e dissecando, para sempre. E é a partir desse instante, desse olhar, que nasce uma obsessão. E que obsessão absolutamente avassaladora. Agora, vamos entender como a peça constrói isso, olhando primeiro pela perspectiva do fã, do Johnny. Quando a gente ouve o monólogo do Johnny, fica claro que a Nico que ele enxerga é uma construção. É uma imagem super romantizada, cheia de facetas. Ele não a vê como uma pessoa de verdade. Para ele, ela é uma coleção de ideias, de arquétipos. A musa, a femme fatale, a antidiva, tudo ao mesmo tempo. Essa obsessão dele é tão intensa que chega a ser poética, quase espiritual, né? Olha essa frase sobre o cabelo dela. Ele não vê a Nico só como uma artista que admira. Não. Para ele, ela é a chave. A chave para a salvação dele, tanto artística quanto emocional. Ok, então já vimos o ídolo pelos olhos do fã. Mas aí a peça faz uma virada genial. Ela vira o espelho. E aí a gente passa a ver a realidade que existe por trás de todo esse mito. E esse contraste aqui é perfeito para entender o conflito central da peça. De um lado, a fantasia do Johnny. Do outro, a realidade da Nico. O monólogo dela simplesmente desmonta, peça por peça, a fantasia que ele criou. É um jogo de espelhos poderoso. O que ela revela é uma pessoa exausta da fama, carregando o peso do próprio passado. E, mais do que tudo, desesperada para ser vista como um ser humano, e não como o símbolo que criaram para ela. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental que a peça, de propósito, deixa no ar. Mas esse primeiro encontro aconteceu mesmo? A peça brinca com essa dúvida, sabe? Deixa essa linha bem borrada, sugerindo que a conexão deles talvez exista exatamente aí, nesse lugar entre o facto e a ficção. Aí a gente chega no segundo ato, e a narrativa dá um salto no tempo. E é aqui que a fantasia e a realidade finalmente se chocam. As duas personagens se encontram para uma conversa de verdade, cara a cara, em Ibiza. E essa linha do tempo, ela nos aterra numa realidade bem trágica, porque a conversa deles não é uma conversa qualquer. Ela acontece no dia 18 de julho de 1988, o exato dia em que a Nico morre. Isso dá um peso, uma urgência para cada palavra trocada ali que é impressionante. Não é à toa que o título do segundo ato é Pós-Verdade. Esse conceito é a chave para entender o diálogo dos dois. Não se trata do que é fato objetivo. Se trata da verdade, da experiência de cada um. É um lugar onde a memória, o sentimento, a identidade, tudo isso se torna mais real do que o que de fato aconteceu. E o mais importante aqui é que, pela primeira vez, eles tentam se conectar com pessoas de verdade. Eles deixam de ser Johnny Souls e Nico. Agora são João das Almas e Krista Pavchen. Não é mais o fã e o ícone. São duas almas, talvez duas pessoas quebradas, tentando encontrar algum terreno em comum. Chegando no final, a peça mergulha ainda mais fundo no surreal. A conclusão vira uma exploração totalmente lírica sobre morte, sobre memória e sobre como a arte, no fim das contas, consegue unir as pessoas de uma forma que vai além da própria vida. Essa estrutura em 3 momentos poéticos nos ajuda a navegar por esse final, que é super abstrato. É o momento em que o tempo e a realidade simplesmente desmoronam. Primeiro a queda, depois o elogio fúnebre e, por fim, a união.
E é aí que vem o grande plot twist, a reviravolta final, que é de deixar qualquer um de queixo caído. Uma simples projeção de datas revela uma coisa chocante. O Johnny Souls morreu em 1982. Ou seja, ele já estava morto há anos quando a Nico morreu. Isso muda tudo, recontextualiza a peça inteira. A conversa em Ibiza não foi um encontro entre duas pessoas vivas, foi um encontro de espíritos. Com essa revelação em mente, o monólogo final do Johnny ganha uma força ainda mais comovente. Aquele grito dele, "Eu acredito", se transforma. Vira um apelo desesperado, mas lindíssimo, não só pela felicidade, mas pela crença no poder da arte, da música, de superar a própria morte. No fim, Nico e eu nos deixa com essa pergunta que ecoa: onde termina o ícone e onde começa a pessoa? A peça explora de forma brilhante esse lugar, que é ao mesmo tempo trágico e belo. O lugar onde o amor de um fã pode ao mesmo tempo eternizar um artista e, ironicamente, apagar o ser humano que existia por trás daquela arte.